Sejam bem-vindos ao ArtePod, o seu podcast de arte, feito com arte, sobre arte e pela arte. E hoje estamos aqui com esse ator, professor Antônio Marcelo, grande artista baiano que está agora em cartaz com Gotas de Sol. Seja bem-vindo, meu Obrigado, amigo. muito obrigado, Guilherme. É isso. Então, antes da gente falar do espetáculo, eu quero saber de você, assim, como é que você começou sua trajetória como artista, como foi Ai, meu Deus. esse despertar para a arte? Eu acho que. Eu sempre que me perguntam isso, perguntam assim: quanto tempo você faz teatro? Eu não sei direito, porque eu comecei a fazer teatro de uma maneira muito. Eu sou do interior, né? Eu sou de Alagoinhas, não sou daqui de Salvador. Eu moro aqui há quase 10 anos. Apesar da minha família ser daqui, boa parte da minha família ser daqui e tal, mas eu cresci lá. E aí Sim. eu comecei. Teatro no interior, a gente não. Para profissionalizar é difícil, né? Aí a gente vai fazendo, tanto que eu tenho duas profissões, né? Porque para se manter como artista, aqui em Salvador já é difícil. Imagina numa cidade menor. Então, assim, a gente precisa se virar de outras maneiras. Sim. E aí a minha formação não é em teatro, minha formação é em letras. E aí o teatro era um exercício que eu ia fazendo com muito esforço, mas minha formação, por exemplo, é formação de grupo. Eu sou de teatro de grupo. A gente veio para Salvador por conta de um projeto do Teatro Vila Velha, chamado Teatro de Cabarrabo. Muito tempo atrás tinha uma atriz no bando chamada Auristela, no bando Teatro Lodum, Sim. chamada Auristela, que era de Alagoinhas, que saiu de Alagoinhas para trabalhar, para fazer escola de teatro e tal, foi para o Teatro Lodum. E ela falou, na época, o projeto ia passeando pelas cidades, apresentando um espetáculo, que era Oxente Cordel de Novo, e a gente fazia oficinas com Chica Carelli, com Márcio Meirelles, com Jarbas Bittencourt. E dessas oficinas, os grupos locais se apresentavam a cena e eles traziam para uma mostra que tinha aqui. Maravilha. E aí, veio, do Diário de Lagoinhas, vieram 3 grupos. Foi o nosso, um grupo chamado Macabecos e um grupo chamado BAC. Que na época, quem era desse grupo chamado BAC era o Luiz Antônio Júnior. Sim. E aí a gente veio e tal, e a Auristela pediu para Márcio poder ir para a cidade dela. Aí, graças a isso, a gente veio pra cá, aí o Márcio curtiu, a galera curtiu o espetáculo. Era o Nata, na época a gente fez um espetáculo chamado Perfil, que era uma mistura que a gente fez muito doida de muitas coisas que a gente gostava de fazer. Tal, o grupo estava em crise, como todo grupo vive em crise, volta, vai e vem. Aí a gente fez o espetáculo, ele pediu pra gente ficar em cartaz. Aí nesse pedido pra ficar em cartaz, a gente foi ficando aqui em Salvador. A Fernanda foi fazer, que era diretora na época, foi fazer escola de teatro, mais 2 pessoas fazer escola de teatro. Eu conheci Fernando Santana através da diretora que estava na escola de teatro. Eu vinha fazer as mostras delas, aí fiz mostra com o Fernando, a gente começou a se conhecer. Fernando entrou no elenco, aí a gente, enfim. Aí fizeram essa parceria. A gente na verdade estabeleceu mesmo uma parceria. Eu já tô em outro assunto, né? Não, mas fica à Tô longe. vontade, a conversa É porque se é deixar fluida. eu vou falando. A conversa é fluida. Fernando, a gente fez o último espetáculo do Nata que a gente circulou e o grupo acabou, né? O último espetáculo que a gente fez foi o Oxum e o Fernando não estava no elenco. Sim. Antes disso, a gente fez um espetáculo chamado Exu, A Boca do Universo, que a gente fez o palco giratório. Maravilhoso. Que foi uma montagem do TCA Núcleo. Foi a penúltima montagem do TCA Núcleo. Depois disso teve o grupo do Teatro Popular de Ilhéus, que foi uma montagem de Shakespeare, mas a gente circulou. E Fernando estava no elenco, né? Um dos nossos atores estava fora na época e Fernando substituiu ele. E aí a gente foi fortalecendo o vínculo de amizade. A gente se conhecia, né? Mas quando a gente viaja junto, sai circulando pelo Brasil todo com a pessoa, a gente acaba tendo um vínculo maior. Aí a gente foi se aproximando, fazendo outros projetos e tal, acabou que a gente foi chegar no Gotas de Sol. Mas você falou da minha formação no teatro. Então essa formação ela se deu nesse grupo, no Nata. À medida que a gente... Era uma formação muito pragmática. Como tinha 3 pessoas que estavam na escola de teatro, acabei... Muita gente acha que eu fiz escola de teatro. Mas eu não passei. Passei por lá como aluno especial no programa de pós-graduação, mas nem fiquei. Fui fazer mestrado em outro lugar. Mas a formação era uma formação muito pragmática, por exemplo. A gente fazia espetáculo sobre orixá. Então a gente ia estudar para montar o espetáculo e a gente ia estudando e aprendendo para fazer alguma coisa. A gente não tinha uma formação, por exemplo, eu não parei para estudar teatro realista, como a gente para na academia. Para estudar o determinado autor.
Eu até fiz isso com o Arildo, estudando com o Arildo, fazer o curso com o Arildo, a gente estudou realismo, tal, a gente estudou Shakespeare, mas... Aqueles módulos dos cursos dele, né? É uma coisa muito pontual. Então, minha formação é muito a formação pragmática, assim, daquele sujeito que aprende fazendo e que está ali fazendo, e de cursos que eu fui fazendo e experiências que eu fui tendo com outros diretores. Como eu sempre fui muito destemido, assim, mesmo quando a pessoa quando eu não conhecia a pessoa e ela me convidava, eu ia lá e fazia. Até peça de formatura, chamou, vou lá e faço. Aí eu fui... Então a gente tem uma trajetória bem parecida também. Eu também foi a mesma coisa. Eu fiz o curso livre, mas a faculdade mesmo eu fiz de história. Então tamo junto. Os licenciados. Aí fui fazendo outras coisas, outros cursos, fiz o de Arildo também, fiz outras formações. É difícil a gente... E comecei por grupo. O teatro de grupo, o grupo é muito bacana porque, assim, sozinho a gente se sente frágil. Que a gente tem essas fragilidades por não ter a formação e tal. Quando a gente se junta em grupo, a gente se fortalece. Tem um momento, assim, o Nato em particular, teve um momento que a sensação que eu tive foi que as pessoas individualmente já estavam muito fortalecidas. E talvez por isso, por questões várias, né? Outras, a gente acabou... Cada um seguindo um caminho. Porque, não sei, né? Nada é pra sempre. Ainda bem. Praticamente aconteceu a mesma coisa também com o meu grupo também, que eram os bumboristas. Cada um foi fazendo a gente ali no começo, experimentando, não sei o que. Aí é como se fosse uma rede de apoio. De segurança. É uma ali, rede né? de apoio de segurança mesmo, porque assim... Você vai experimentando, vai indo. Porque no grupo de teatro, quem tem uma fragilidade, por exemplo, se eu chego num elenco que tem uma fragilidade, o diretor pode não ter tempo. Porque ele está montando um espetáculo. Sim. Mas quando você está no grupo, a proposta é a gente se fortalecer. Então, assim, se você tem uma fragilidade técnica, a gente vai trabalhar para aquela sua fragilidade técnica ser resolvida. Uhum. Mas só grupo tem paciência com isso. É. Só teatro de grupo, porque a gente está ali justamente para isso. Quando essas... Elenco contratado, não quer saber não dá, e nem dá tempo. É. Porque eu comecei a montar o espetáculo com o Fernando. A gente tem uma lógica na cabeça, eu acho que até meio de grupo, né? De se fortalecer e tal. Mas a gente teve que montar o espetáculo em 2 meses. Então, assim, tem fragilidades? Tem, não tem, mas a gente tem que tocar pra frente, assim. Se tem coisas que emperram, não dá pra você esperar. Às vezes no grupo a gente teve espetáculo que a gente passou praticamente 1 ano estudando, experimentando, fazendo oficina, fazendo uma coisa aqui, lendo texto, estudando o conceito. Isso, acho que o produto que sai disso aí é um produto muito forte, assim. O Exu, por exemplo, é um espetáculo que é muito potente, assim. E todos nós, muito cada um que está em cena, a gente... Tudo que está sendo dito, eu não escrevi o texto, mas tudo que está sendo dito, eu sinto que é meu, porque a gente se apropriou de uma maneira, mas isso só acontece em grupo, assim. Quer dizer, não estou desconsiderando que isso possa acontecer em montagens de diretores mas é e próprio tal, de mesmo de grupo isso. Mas é uma coisa que eu só vi até hoje em teatro de grupo. E eu sou muito... Ou seja, os grupos hoje em dia estão fragilizados, né? Eu sei, assim, do modo geral. Mas o meu pensamento é muito do coletivo, assim. Eu acredito muito que eu com você juntos a gente consegue caminhar. A gente vai... Tem um ditado urbano que fala isso, né? Se você quer ir rápido, vá sozinho. Mas se você quer ir mais longe, vai em grupo. Porque você consegue, vai um segurando o outro, vai apoiando. Eu acredito muito nisso ainda. Aí a minha formação artística é basicamente assim, de experimento, de fazer, de aprender aquilo para aplicar imediatamente. Então eu sou muito pragmático. Assim. Aprendendo e fazendo ali, né? E assim, eu vou aprender porque eu preciso para fazer isso. Eu vou fazer aula de dança afro porque no espetáculo eu tenho que fazer dança afro. Eu não estou aprendendo para que um dia eu for fazer e tal. A gente tem usado, por exemplo, agora nessa montagem com o Fernando, a gente fez a apresentação virtual, né, gravou tal, apresentou, mas a gente percebeu algumas coisas que precisavam ajustar. Aí decidiu, por exemplo, retomar um estudo que eu tinha feito há muito tempo atrás de mímica corporal dramática. Só que a gente está fazendo para aplicar imediatamente na cena. A gente faz agora, o que a gente faz agora a gente já vai usar aqui para experimentar. Esses experimentos e essa coisa do fazer para aplicar imediatamente funciona muito comigo. Eu tenho uma certa dificuldade quando a coisa fica muito na abstração. Sim. Porque, não sei, eu acho que isso também é da minha ancestralidade, né? Eu me sinto muito, muito preto, muito negro mesmo. Então acho que a coisa a cultura do nada contra. Eu também passei pela academia, né? Racional nós passamos. Mas eu acho que eu funciono muito a partir do corpo, sabe? Quando eu aciono
o corpo até para decorar o texto para mim funcionar melhor. Sim. Se eu fisicalizo isso, se esse texto parte do meu corpo, se eu entendo que nesse momento essa ação imobiliza. E primeiro o corpo, para mim, primeiro o corpo está falando. Mas é muito dessa história assim. E cada ator tem sua forma de chegar na coisa, né? Eu montei um espetáculo que porque assim, como eu venho de teatro de grupo, era tudo muito de certa forma a gente se acostuma e se acomoda, né? Aí eu fui fazer um espetáculo que era uma proposta do próprio grupo, que era um espetáculo solo. E aí eu fui montar o espetáculo e eu queria experimentar outra forma de fazer. Eu não queria partir do corpo de novo. Aí eu convidei, que é Antônio Fábio, eu convidei o diretor que tem uma formação mais acadêmica e tal, para experimentar fazer de outra forma. E aí a gente partiu da mesa, né? Do que é o ritual Da tradicional. leitura e Da leitura e tal. Só que tem um momento que você começa a dar um desespero de você querer fazer, que você tá ali, porque o corpo fica, sabe? E é muito bom experimentar, mas foi muito bom, muito mais para eu saber como é que eu funciono mais rápido do que necessariamente com uma experiência que deu tanto prazer quanto as outras, assim. No final das contas, o espetáculo me dá prazer, que ele existe até hoje, né? Mas o processo, eu entendi que tipo de ator eu sou nesse... Mas é isso, eu tô aprendendo a fazer fazendo, né? É muito mais orgânico para mim. Eu fico mais feliz, né? Eu tenho que fazer para ficar feliz. E o legal também é que, pelo que você está falando assim, de você foi experimentando tipos, né? Até você achar seu jeito, assim, né? Tem uma coisa. O bom da formação acadêmica é que você não precisa cometer alguns erros. Porque as pessoas falam, ó, isso aqui funciona. Você vai lá, um negócio que funciona. Sim. Essa formação, ela acaba se deixando a gente precisa de mais tempo, né? Quem não tem a formação acadêmica, porque a gente tem alguns erros que a gente acaba cometendo porque a gente não leu determinada coisa, porque a Sim. gente não conhecia determinado processo. Porque tem processos que são processos que que a gente já sabe que funciona. Então, quando você passa pela formação acadêmica e tal, se eu não me engano, eu vi Paulo Altran falando isso uma vez, né? Que a formação dele era em direito. Sim. Mas ele não negava a importância da formação acadêmica e tal, porque você vê onde as pessoas erraram, vê, porque o que a academia faz é pegar o problema da academia é que ela acaba ficando muito no pensamento ocidental, né? Uhum. Aí mas pensando na lógica ocidental, assim, você pega os erros, os acertos das pessoas e apresenta como teorias, e aí a partir daí você experimenta a partir do que já está meio encaminhado, né? A gente que vem de grupo, a gente fica batendo a cabeça, errou, não funcionou, fez lá, deu errado, ficou uma merda, vai e volta, faz de novo, até funcionar. A gente aprende, e aprende muito bem, inclusive, mas a gente precisa de um tempo maior do que algumas pessoas. Claro que isso tudo que eu estou falando é discutível, né? E eu estou falando de uma academia ocidental, burguesa, pensamento, né? Que ela nasceu para isso. Apesar de todas as desconstruções, a gente ainda está longe, né? A própria academia de história é uma academia burguesa, né? Centrada na história do Ocidente e tal. Hoje em dia, os cursos até Abarcam outras abarcam coisas. outras histórias, mas assim, estuda-se o continente africano, raramente um professor outro dá um foco em alguma cultura específica, mas a cultura ocidental a gente estuda minuciosamente, né? Ali a gente vai e tal. Já começa até pelo nome da matéria. É. História da África. História da África. A África, Velho, a África é um negócio do gigantesco. norte da África até o sul, tem tanta coisa, porque se você parar só na Nigéria, tem tantas culturas diferentes ali e que sobreviveram ao massacre da colonização, sobrevivem, né, que até hoje está nesse processo. Aí você pensar no continente todo, aí você chega na Europa, nada contra a Europa, mas assim, podia lançar a luz nas outras culturas da mesma maneira, né? Sim. Mas a Europa você estuda a guerra tal, a Mesopotâmia, você vai estudando as culturas. É superficial? Talvez seja, mas comparado ao que se faz com o continente africano, por exemplo, e com as Américas, eu acho que é pouco. E ainda tem um negócio muito louco que é o seguinte: história antiga. Aí você estuda o Egito e depois você vai estudar a história da África, como se o Egito não fosse África. Mas isso fica no nosso inconsciente, sabia? Fica no nosso consciente que as pessoas não associam o norte da África ao continente africano. Parece que é outra coisa. Do deserto do Saara para baixo, aí é África, mas em cima não, porque Tá ali e no o Ocidente bebeu Mediterrâneo. muito, né? Do continente africano, principalmente dali do norte e tal.
Mas é isso, né? A formação, eu estava estudando recentemente, eu estava lendo um livro chamado A Deseducação do Negro. E ele estava falando, e eu fui aquele estudante que passou pela escola particular e era bom aluno. Sim, Aí eu achava, pô, isso é maravilhoso para minha formação. Só que assim, eu não sei se você já viu, você já deve ter visto algumas pessoas falarem assim, inclusive pessoas muito conhecidas. Ah, eu me descobri negro quando aconteceu tal coisa. já Depois de vi. adulto. A gente passa a vida inteira e quando é adulto descobre. Aí eu estava lendo, estudando isso, que isso é uma coisa que me interessa particularmente, né? Inclusive no teatro que eu faço. E aí ele estava discutindo sobre como a educação que a gente recebe, ela, enquanto pessoas fora do padrão ocidental, de beleza, de pensamento de tudo, como isso nos afeta e nos silencializa. Porque assim, a educação que eu recebi, a educação formal, a boa educação, Uhum. que essa é a educação que me ensina a, a história dos outros, me ensina a ser ocidental e a querer ser aquilo. Então, enquanto melhor, enquanto mais bem informado eu sou nessa lógica, pior é para eu poder me entender enquanto negro. Pior é para eu me entender enquanto diferente daquilo, porque eu vou querer ser aquilo. Porque, por exemplo, quando a gente estuda, na minha época pelo menos, E né? Eu sou... ocidental do Atlântico Norte, ainda tem essa. Exatamente. Bem observado. Quando eu estou falando ocidental aqui, não atentei para isso. Vou falar de história porque aí eu estudo literatura, você estuda história, a gente se entende. É, Quando eu estudei história do Brasil na escola, e aí eu estudei no finalzinho da ditadura, mas era ditadura ainda peguei educação moral e cívica, essas disciplinas, cantar o hino. O seu hino, eu aprendi hino de bandeira, hino de tudo. E até hoje eu não. Enfim. É, eu lembro de ter estudado a história do Brasil, e no período da escravização das pessoas, aparece assim de uma hora para outra, como estava lá no livro Os Escravos, essas pessoas estão ali, aí no dia 13 de maio, a Princesa Isabel libertou todo mundo, e elas desaparecem. Uhum. Eu não tenho lembrança de ter estudado. E se estudei, isso não foi significativo, não guardei. Então eu aprendi que a história do Brasil foi uma história feita pelos colonizadores. Para desconstruir isso na minha cabeça, na minha subjetividade, é muito difícil. Assim. Aí para eu entender, porque a hora que eu me reconheço negro, o único ponto de identificação que eu tenho na escola naquelas pessoas que estavam ali, escravizadas, e eu estudei que os índios eram preguiçosos demais para Para serem trabalhar para trabalhar, e que por isso que não conseguiu, não serviu nem para ser escravo. e que o povo africano era bom de trabalho, Exato, e a assim, lógica era e essa, eu né? sou um homem negro, alto, então assim, eu tenho o porte do sujeito predisposto nessa lógica para o trabalho físico. É. E aí as pessoas esperam isso de mim, aguardam isso de mim, que eu seja violento, que eu seja agressivo, que eu seja, sabe? E muita gente pensa que eu sou policial quando eu tiro a barba, por exemplo. Porque para isso a gente serve, sabe? E é uma coisa muito louca, assim, porque quando eu fui fazer teatro, quando eu comecei a trabalhar no teatro, que isso foi se encaminhando para a profissionalização, eu estava dentro de um grupo de teatro negro que discutia e trazia o candomblé para a cena. Uhum. Que já na minha cabeça, eu também cresci acreditando que o candomblé era culto ao diabo. Eu na minha cabeça, como da maioria das pessoas, eu acho que aqui no Brasil, a nossa cabeça é dicotômica, né? Bem, mal, certo, errado, ou um ou outro. Esse pensamento maniqueísta do cristão, né? Que isso influencia na nossa vida, inclusive politicamente, né? Sim, A gente não consegue ver mais que que ou isto ou ou aquilo. isto ou aquilo, e usam isso contra a gente o tempo inteiro. Aí a minha cabeça deu um nó porque eu comecei a ler, e aquilo que eu achava que era muito bom, que era a minha formação, eu comecei a perceber que aquilo foi muito prejudicial para mim enquanto ser humano. Me ajudou muito para poder eu ter uma profissão, outra que segura a minha onda, financeiramente inclusive, e que eu tenho o maior prazer de fazer, mas eu percebi que quase tudo que eu estudei, quase tudo que eu aprendi, era 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 para me negar enquanto homem, enquanto negro, enquanto sujeito fora desse padrão estético perverso da beleza grega, de, sabe? Uhum. E isso, ao mesmo tempo que me deixava muito feliz, me traz muito sofrimento. Então assim, eu sempre
fui esse sujeito que tentou o tempo inteiro ser o artista que quer trazer para a cena aquilo que eu gostaria que eu tivesse aprendido na escola. Então, na minha cabeça, eu falei isso recentemente, na minha cabeça essa formação de professor e de artista é muito confusa, porque antes eu achava que para ser artista eu não podia ser professor, só que eu acho que é muito importante para mim entender como a educação e o teatro em particular, né, que é com que eu trabalho, elas estão vinculadas porque é um trabalho de formação constante que eu tenho que ter para poder colocar aquilo em cena. Então, Uhum. por exemplo, o Fernando agora escreveu o Gota de Sol. E ele disse que escreveu pensando em mim, escreveu para eu fazer. E é um texto que discute coisas que a gente discutia e discute todos os dias pessoalmente. Tem coisas, inclusive, que a gente entrou em discussão porque eu acreditava e via de maneira diferente. Sim. Porque se eu não acreditar no texto, não tem sentido para mim, né, fazer. E quando eu estou em cena fazendo, eu acredito muito no que o espetáculo está dizendo. E isso é uma coisa que é dessa formação, sabe? É desse jeito de ter aprendido a fazer para alguma coisa. Então, se aquela peça ela não serve para nada nesse aspecto, e aí eu não sei o que as pessoas chamam de teatro de militância, não sei o que, não sei como é que as pessoas querem, mas se você chegar lá para assistir e aquilo não tocar em você de alguma maneira, Sim. de uma maneira que faça, não dar resposta, mas faça você. Sabe quando tá aqui no escuro e você acende a lâmpada aqui e você percebe, opa, tinha isso aqui, eu não tinha visto? Uhum. O meu tesão é esse, sabe? Eu acho que isso é que faz a gente. Que me mobiliza. Mobiliza como homem, né? Como sujeito, assim, como artista, como profissional de educação, como pessoa que está aqui agora, por exemplo, que a gente está aqui conversando. Para mim, se a gente vier aqui e conversar e essas coisas não vierem, para mim a conversa fica faltando alguma coisa. Se deixar, eu vou falar. Essa coisa da arte com a educação, para mim, é uma coisa assim muito louca, porque falando um pouquinho assim da minha formação, né? O convidado, claro, é você, Ah, mas mas eu quero a ouvir. gente vai alimentando a discussão, né? Porque senão fica Faustão falando de si próprio, né? Do jeito que eu falo, tranquilo. Mas, enfim, assim, desde muito cedo eu sempre estava inserido assim no meio artístico, né? Porque minha tia é atriz também e tal. Minha tia é André Elia. Você subiu, é uma das melhores. Sabe, quando eu cheguei aqui em Salvador, um dos primeiros espetáculos que eu vi, assim, que eu fiquei impressionado, era um espetáculo que a Arildo estava em cena com ela, Prostituta Respeitosa, que era de Sim, Egito Márcio Meirelles. E no dia tinha a Albergaria fazendo discussão. Quando eu vi, salvo engano, era Diogo Lopes que estava com ela. Diogo e Daniel também, no Quando elenco. eu vi, assim, eu lembro de Arildo, não vou nem comentar porque não precisa. Dispensa comentário. Tem coisas que são unanimidade, não precisa falar nada, né? Né? Aqui, Chovendo molhado. ele merece que a gente rasgue todas as cenas, mas quando eu vi André Elia em cena a primeira vez, eu fiquei me perguntando por que eu não tinha visto ela antes, porque eu achei que era uma. Sabe, eu fiquei tão impressionado que todo mundo estava em cena, tinha Arildo em cena, tinha Diogo, tinha gente maravilhosa em cena, uma encenação maravilhosa, mas assim, tinha uma luz nela, assim, um negócio, que mulher é essa? Eu fiquei impressionado, muito tempo impressionado e pensando na atriz. E depois, a última vez que eu vi André Sena foi no espetáculo dirigido por Marfuz, As velhas, As Velhas, que foi com Fernando Fernando Santana, Santana, ele estava em cena, que eram, enfim, e aquela dupla dela com que fazia outra velha, meu Deus, Cláudia. com Cláudia de Moura, meu Deus do céu. Era um negócio assim, quando eu vi as duas em cena, eu falei, gente, que ideia, que coisa incrível, porque assim, a impressão que eu tenho é que a gente tá. É outra coisa, né? A gente aprende muito vendo. Eu aprendo muito vendo. Também. Quando eu vejo, principalmente, eu fico reclamando às vezes que eu falo, hoje eu não tenho tempo de ver coisa ruim, porque eu tenho que ver gente boa em cena. Porque a hora que eu aprendo. Eu vou adotar essa filosofia. Não dá tempo, assim, porque eu não tenho tempo de ver muita coisa. Por exemplo, eu vou ao cinema. Aí, assim, se você, Guilherme, chega pra mim e fala, veja tal filme por causa disso e tal. Eu vou focado em ver o filme e me divirto, entro na história. Mas, às vezes, assim, tem uns artistas como o André, por exemplo, que quando a gente vê em cena, a gente aprende, eu aprendo tanta coisa vendo. Quando eu vejo Arildo em cena, por exemplo, Arildo pega um Nossa. texto para ler,
Só ver ele lendo, eu fico pensando assim, como é que eu vou fazer isso? Aí tem coisas que eu faço, que eu leio pensando assim, a imagem de determinada pessoa que eu imagino que podia fazer aquilo bacana, vem na minha cabeça como uma inspiração, sabe? Não como cópia, mas assim, como... Porque André é uma atriz, apesar do gênero ser diferente, mas é uma pessoa que me inspira enquanto artista, porque eu acho ela uma atriz muito... Perdão, te interrompi. Não, e foi o que acabou acontecendo comigo também, tanto que foi por aí que eu fui ser ator, né? Pela influência e tal. Mas eu sempre tive, assim, essa coisa com história, né? Sempre tive esse negócio, assim, com história, de querer buscar, de querer conhecer as coisas, da visão de mundo que a história te dá, né? É. E aí, um conflito enorme pra mim era... Mas eu quero arte, eu quero ator Te ou eu quero entendo, te professor de entendo. história? E aquilo era um conflito enorme. Como se não pudesse ser tudo. Como se não pudesse. Até o dia que eu fiz assim, não, peraí. Mas eu posso juntar duas coisas, por que não? Pode e Então deve. meu TCC foi sobre eles não usam black tie. Pois é, mas a gente botou na cabeça, você só pode ser isso. Você tem que se especializar nessa coisa, se aprofundar nisso. Eu acho esquisito. Eu acho isso tem benefício, eu até acho que tem, assim, a pessoa ser especialista só naquilo, ok. Mas me dá a sensação de que eu não estou enxergando Mais amplo. mais amplo. E assim, o É. teatro me deu tanta... Eu não seria a pessoa que eu sou hoje se não fosse pelo teatro, porque eu acho que eu aprendi muito mais no teatro do que nos anos todos que eu passei na academia. Rapaz, eu também. Eu posso dizer a mesma coisa. E é muito bom, assim, por exemplo, eu não estaria aqui contigo agora conversando sobre isso se não fosse pelo teatro, sabe? Não que a educação não me dê, me dá, e assim, eu tenho muita felicidade, a educação me traz muitas coisas boas, sabe? Eu aprendo, esse intercâmbio para mim, hoje, pelo menos está fluindo com muita facilidade, eu não nem separo as coisas. O artista está lá na escola e o professor está ali no teatro, assim, as coisas, e as outras coisas todas que eu acho que eu sou e que eu posso ser. Mas eu sofri muito, mas eu não sofri pouco, eu não sofri muito, porque tinha uma hora que eu pensei que eu tinha que abandonar uma coisa ou outra. Porque senão você não vai conseguir projeção na carreira artística. Eu falei, o que é projeção na carreira artística? O que é ser um artista de sucesso? É ser famoso? Eu não sei, eu acho que eu me sinto muito feliz Trabalhar numa emissora de TV X. e trabalhar em outra linguagem, né? Porque uma coisa é você se entender um artista de teatro, outra coisa é você se entender um artista de cinema, de televisão, porque é outra linguagem. Nem todo mundo que está no teatro funciona bem na televisão. Sim. Eu estava comentando com o Fernando um dia desse e com a própria Jane, de uma atriz que eu acho maravilhosa assim, no cinema. Ela é uma atriz que eu conheci no cinema. Aqui no Brasil a gente não conhece muitos artistas de cinema, né? Tem que passar pela televisão. Mas eu só conheci ela de cinema, e no cinema ela é uma atriz que eu ficava assim... Aí ela tava fazendo uma telenovela agora, né? Nada contra. Pelo contrário, acho que tem que existir mesmo, a gente é muito bom nisso. Mas na televisão, ela tá sem brilho, sabe? Então, Uhum. personagem conta, mas eu já vi ela fazendo coisas tão pequenas no cinema que ela entrava uma vez na cena que... Tomava conta. Porque a gente às vezes confunde as linguagens, assim. Fazer cinema é uma coisa, fazer teatro é outra. São linguagens diferentes, são habilidades próximas, mas são habilidades diferentes. E televisão já é outra linguagem. Então, assim, é como se eu não pudesse ser tudo. E eu posso. E quando eu descobri que eu posso, isso me deu uma paz de espírito que você não faz ideia. Porque eu falei, preciso, gente. Essa separação não existe. Eu acho que isso é muito dessa formação que a gente teve de Ou isto ou aquilo. o isto ou aquilo. E aí, assim, o pensamento, a filosofia africana, o pensamento africano que eu estou começando a estudar, está me dizendo não. São tudo complementares. Isso é tudo, né? isso e acaba... E também não é nada disso se você quiser. Se eu quiser hoje mudar e não ser mais nada disso, vou fazer outra coisa. Essa liberdade, essa sensação de liberdade é muito boa. A única coisa que nos amarra, às vezes, é ter que pagar as contas, né? Que tem que pagar. Isso, infelizmente, é uma amarra, mas... Mas é ensinado para nós como se fosse assim uma possibilidade de que não existisse. Uhum. Né? Não, tem um projeto de vida que você tem que seguir, né? Estuda, trabalha, evolui na carreira, se aposenta. E trabalha com aquilo a vida inteira. Se você não tiver a possibilidade de romper com aquilo e fazer outra coisa,
Isso não existe, isso é impossível. Mas foi o teatro que me salvou, viu? Nesse aspecto. Pra mim também. A minha formação acadêmica, se fosse para minha formação acadêmica, eu seria uma pessoa bem quadrada, assim. Eu já me acho quadrado, assim, por conta disso. Porque tem coisas que o meu corpo ainda reage para resistir. Mas se não fosse... o teatro ele me tirou muitas amarras mesmo, assim. E teatro de grupo em particular. Eu sou muito feliz por ter... E minha cabeça assim, ainda funciona, mesmo estando em elenco, minha cabeça funciona como grupo, assim, da gente se ajudar, de socorrer. Socorrer o outro em cena, socorrer o outro quando ele está com dificuldade no processo. Porque se não for assim... Rapaz, é uma coisa muito louca. Eu fui fazer um trabalho em televisão outro dia, aí eu grava daqui pega você, e de lá pega eu, né? É outra coisa. Aí, tudo bem, aí filmou lá o cara e eu aqui na cena, dando apoio pra ele e tal. Quando terminou, ele saiu, deixou a chinela dele lá no chão Você foi embora, cuidar e da foi vida embora dele. cuidar da vida dele. Porque a lógica é outra, né? Assim, Não, agora é seu take aí, não precisa de mim, não. é. Eu fiz um teste recentemente. Pra minha sorte, era igualzinho a esse. Porque o teste era assim, você tá em diálogo, mas o cara só quer pegar o seu, lógico, né? Então a pessoa com quem você tá o seu interlocutor, ele nem fala. Só Sim, tá ali só. A minha sorte é que eu fiz o teste todo com gente de teatro. Só tinha gente de teatro. Então eu fiquei na frente ajudando, dando apoio, aqui, assim, sabe, torcendo pela Que pessoa. é essa lógica. Mas eu só vejo isso entre a gente de teatro, e principalmente, e essas pessoas em particular, eram pessoas de grupo. Porque a gente tem esse pensamento do coletivo, de todo mundo junto, de vamos lá, vamos se ajudar e tal. Tem uma frieza que algumas áreas têm que no teatro, porque no teatro, por exemplo, eu tô aqui, o técnico tá ali pendurando o refletor. Se eu ver que a escala dele vai cair, eu vou lá e seguro. Sim. Em alguns lugares, não é nem para você se meter naquilo. Você faz o seu É isso trabalho lá. mesmo. Nada contra a especificidade de cada área, né? Mas eu tô falando de coisas que a gente se identifica, né? Da colaboração, de dar mão, deu errado aqui o microfone, a gente conserta junto e tal. Eu acho isso muito mais E bonito. às vezes pra mim é difícil me controlar. Às vezes você tá num set, você tá vendo o cara bater cabeça ali e você fala assim, ô velho, eu seguro o fio aqui pra você. Não, porque você não é eletricista. Exatamente. E não sei o que, e pererê, parará. Você tem que... as funções são muito mais desenhadas, assim, você faz isso. E você só faz isso. Não se meta no trabalho do outro, até porque se alguma coisa der errada... Então, assim, você tá ali, o outro tá ali se matando, mas... foque, o seu trabalho é ator, então foque ali no seu texto, nas suas coisas, para você também não errar na hora. Eu entendo, eu não acho que isso seja uma questão, não. Eu sou um problema e tal. Eu só fico com um sentimento de tristeza quando acho isso perverso com o outro. Que eu acho que quando não tem uma possibilidade de uma solidariedade, né? E tem coisas que eu gosto, assim, eu gosto do ambiente de coletividade, assim. É uma coisa que me deixa seguro e apoiar você, apoiar outro, é uma coisa que me faz bem, pessoalmente. Eu acho que a sensação que você está abraçado, sabe? Porque esse sentimento de rede, acho que é muito bacana. E o teatro ainda guarda muito isso, né? Principalmente a gente que faz teatro... Porque eu não conheço um artista de teatro que esteja lá por causa do dinheiro. Porque né? O objetivo não é esse. Mas só, né? Acho que esse tem que ser o nosso objetivo também. A gente tem que se entender enquanto mercado. Sim. Se a gente não se entender enquanto mercado... Porque o cinema já é bem resolvido em relação a isso. É um produto que você está ali oferecendo, vai ser vendido. Tá? Acho que às vezes a gente no teatro tem dificuldade e sofre de vender o seu produto. Eu tenho um produto aqui, o Gotas de Sol é um produto. Eu estou oferecendo um serviço. Você vai lá, compra aquele serviço. Naquele momento você está pagando por um serviço. Então eu estou te prestando um serviço. E se a gente não começa... E para mim isso não tira a arte, assim. Uhum. Você tem uma tela aqui. Essa tela é um produto. Eu vou pagar por ela. É um serviço que você prestou para mim. Então eu quero ter esse produto na minha casa. Isso não tira dela o brilho artístico, o caráter artístico. E não pode tirar do teatro. Eu acho que às vezes a gente sofre muito, né, quando a gente pensa em mercado. Eu acho que a gente não tem que se vender, mas a gente precisa se entender enquanto mercado para poder viver bem disso, senão a gente não... Concordo com você, senão a gente vai ter que fazer outra coisa para poder pagar as contas. De certa forma, muita gente faz, né? Principalmente pessoas, artistas de teatro negro. Eu não lembro agora na minha cabeça, lembrei de um, mas é muito raro a pessoa que não tem que se virar com milhões de outras coisas. Sim.
bilhões de outras coisas. Então, a gente precisa entender a lógica do mercado, a gente tem um mercado, a gente precisa entender quem é nosso cliente, entender para quem serve aquele produto e passar a pensar também dessa maneira, para poder a gente sobreviver, né? Sem precisar fazer outras coisas. Você precisa fazer Outras milhões de coisas outras assim, coisas. totalmente diferentes, né? Por exemplo, trabalhar num escritório que não tem nada a ver com a pessoa, às vezes, né? Pô, eu tenho colegas que já estavam no espetáculo trabalhando no shopping, nada contra. Sim, mas Mas assim, para quem precisa de tempo para ensaio e tudo. é porque o nosso trabalho não se limita ao ensaio, a estar em cena, né? Tem todo um trabalho que antecede o ensaio. Você precisa se preparar para ensaiar. Você precisa saber o texto, precisa estar com o corpo preparado, precisa descansar o corpo, precisa ter um preparo físico. Então tem um labor que antecede o ensaio, aquele processo todo. É muita coisa que a gente precisa estar disponível. Não é fácil, não. E aí, às vezes, a gente acaba precisando de mais tempo para fazer a coisa bem feita do que se eu tivesse ali disponível o tempo inteiro. E como é que você foi para literatura, para letras? Como eu morava em Alagoinhas, eu fui fazer. Minha família não tinha grana para me manter em Salvador, né? Eu já sabia da existência da escola de teatro, claro. Mas eu já entendia que eu queria ser. De que eu era artista, né? Que eu queria não, que eu já era artista. Só não tinha me profissionalizado. Até porque DRT no interior é uma coisa que a gente. É. Eu entrei DRT e depois já estava aqui. Não, eu até estava lá, mas já estava nesse trânsito, Alagoinha Salvador, com frequência. E aí, assim, eu tinha algumas opções de curso. E eu fiquei na dúvida na época entre História e Letras. E cheguei a pensar, porque assim, eu tive eu tenho muita identificação com História. Tanto que estou fazendo especialização na área de História agora. Ah, é? É, História na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, na UERN. Opa! Aí, assim, eu estou conversando com os historiadores, mas às vezes eu fico meio perdido, porque realmente tem as especificidades da É, área, né? as referências As referências são bibliográficas, as outras coisas. e assim. Aí eu tinha essas possibilidades, porque os outros cursos eram da área de exatas que eu sempre me identifiquei, eu sempre gostei, mas não queria me aprofundar nisso, só gostava. Alguns professores meus até estranharam não ter feito, porque minhas melhores notas eram em matemática, em física. E aí, é curioso. E aí, eu escolhi fazer letras porque eu achei que estava mais próximo do teatro, estudar literatura. Eu acho o texto dramático é um texto de literatura, apesar de na área de letras a gente ter resistência a aceitar o texto dramático como literatura dramática. E aí eu fui estudando, em paralelo eu tava em cena, né? Fazendo teatro, estudando teatro. No mestrado foi que eu consegui fazer uma aproximação maior, que no meu tirocínio docente eu ministrei uma disciplina que era literatura dramática no curso de letras. Eu consegui essa proeza, acho que foi a primeira vez que isso aconteceu. Tanto que a professora deixou a gente lá à vontade, era eu e uma colega minha, também é atriz, e aí a gente fez a disciplina, o resultado da disciplina era uma leitura dramática que a gente apresentou. A gente fica burlando, né, o sistema para poder conseguir. Mas eu tenho muito prazer na área de letras, assim, é um lugar que eu me sinto muito à vontade, assim, e o trabalho, o estudo com a literatura é uma coisa que me ajuda muito no meu entendimento, e no mestrado eu fui estudar cultura, isso me ajuda muito, eu acho que a formação em estudos culturais é muito importante para a gente que é artista, porque a gente entender a sociologia, estudos culturais, está tudo envolvido, mas assim, são coisas que importam muito a gente entender, porque a gente tem que entender, a gente tem que produzir neste contexto que a gente está, né? Sim, Você pega lá, sei lá, aquele texto, a Casa de Bonecas. sim. Naquele contexto, é um texto revolucionário no contexto que ele foi feito. Mas hoje, ele tem uma outra leitura. Mas aí, se você pega uma mulher negra e bota em cena, tem outra leitura. Se você bota um homem e mulher negra, tem outra leitura. E a gente tem que estudar para poder a gente perceber quais são os impactos que isso causa. Sim. Por exemplo, se alguém me pede para fazer aquele personagem, eu, homem negro, com a mulher branca, aquilo vai ter um impacto. Principalmente na cidade que a gente está. Né? Sem dúvida. E assim, mas eu só penso e só entendo essas escolhas hoje porque eu passei por essa formação e porque, pelo menos para mim, e porque os estudos em cultura e sociologia que a Academia de Letras me deu, ela, elas é muito importante para poder entender o mundo.
do que eu tô. Salvador é uma cidade que tem muitas especificidades. O Teatro Salvador tem muitas especificidades. A gente não pode produzir, eu acho, né? Que a gente não pode Com produzir aqui certeza. sem pensar nisso. E é muito importante. E isso que você falou, eu vejo que é fundamental mesmo, porque se eu não entender o momento que eu tô, o povo que eu tô, o lugar que eu tô, Vai fazer para quê? a cabeça a- cultural ali, do Aham. momento. Você vai fazer isso para quem? Para poder dizer o quê? Não tô dizendo que a gente Se eu não pegar tem que um montar, sabe? clássico e falar assim, por que, que um clássico é um clássico? Isso já é uma coisa pra gente É, pensar, né? isso Se é clássico é porque o quê? Fala para todos os povos, para todos os momentos, para a humanidade inteira, blá, 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 é. né? Mas eu não tenho nada contra os clássicos, por exemplo. Eu acho bacana, eu acho que por a Casa de Bonecas pode ser montado, mas assim, eu montar a Casa de Bonecas em Salvador, por que eu fiz essa escolha? A primeira coisa que eu Sim, faria. O que eu quero falar com essa montagem hoje? Para quê? Para quem eu quero atingir? Por que eu quero dizer isso? Aquilo que está sendo por dito. uma Porque mera assim, diletância. pois é, 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 o que ele dizia na época dele, talvez hoje não sei se teria o mesmo impacto. mas se eu digo isso e faço e contextualizo ele agora, ele vai dizer, eu posso inclusive deixar ele mais potente, Sim, se for realmente importante para mim montar aquele texto. sim. Mas eu não acho que eu tenha que pegar o clássico, sei lá, o teatro russo, por exemplo, são textos vistos como clássicos e tal. Mas eu vou montar agora, bacana, por si só, eu acho que a obra de arte vale, mas tô falando de mim, eu não desmereço as montagens, pelo contrário, eu aprendo muito vendo, muito mesmo, positivamente. Mas eu preciso saber qual é o impacto que aquilo vai causar para os meus. Sabe? E quando eu falo dos meus, estou E o falando que ressoa na gente também, né? porque eu Porque penso muito no público. por que, que eu vou fazer Shakespeare e não vou fazer Pirandello? O que que me chama a atenção nesse texto e não E naquele? o que, é que eu quero dizer com aquilo? E aí vem para aquela coisa que você estava falando da formação. Se eu Sim. não estiver dizendo nada que eu acredite, eu me sinto mais frágil, assim. Me sinto mentindo em cena. E eu estou falando de uma coisa assim do espetáculo, que, por exemplo, quando você vê do espetáculo que eu estou fazendo com o Fernando, o personagem que eu faço, ele diz, se comporta exatamente ao contrário do que eu, Marcelo, me comporto. Sim. Mas é importante que ele faça aquilo para o espetáculo dizer o que ele precisa ser dito. Sim. E eu estou preocupado, não é a minha vaidade de ator, de estar ali fazendo um negócio que eu acredito, mas é o espetáculo. Eu acredito no espetáculo. Se eu entrar e falar oi, e aquele oi compor para o que aquilo está sendo dito no espetáculo, para mim já vale. E eu falo isso sem nenhuma, não é nenhuma falsa modéstia, assim. Eu acredito no espetáculo, sempre. Não, porque a função é essa, A né? função é essa. Porque senão, se ficar assim, aquela coisa que a gente tava falando um pouco, pincelou um pouquinho, né? Da coisa do teatro militante. Uhum. Se ficam todos os personagens com o mesmo discurso na boca, É um saco. é um saco. Tem que ter aquele que fala o contrário, É necessário, né? que é para ter o contra. Aquela cena icônica do Apaió, né? De Wagner com Lázaro Icônica ali. mesmo. Né? Que é aquele texto do Mercador de Veneza, né? Exato. Porra, tem que ter o personagem que pensa de um jeito e o outro que pensa do outro jeito, porque o choque deles vai dar voz ao Exatamente. E discurso. o que nos diz não é o que não é só o que o personagem do Lázaro que é o que está falando que deve ser dito. O que fala pra gente é aquele confronto, é aquela Isso. tensão ali, é aquilo que é bacana, porque ouvir só o Lázaro falando sem o texto que o Wagner falando, isso perde a potência. Sem conflito não tem cena. Aí é muito. Aí eu acho que é isso, né? E ali é uma coisa muito generosa, né? E ele não está preocupado em aparecer bem em cena, mas é preocupado em ter um bom produto, né? Ter um produto que diga aquilo que precisa ser dito hoje. E eu me sinto muito feliz quando alguém vai assistir alguma coisa que eu fiz e que fala do. Isso é questão de grupo mesmo, né? Porque assim,
é muito bacana para nosso ego quando alguém fala que você está bem em cena, mas assim, me dá um prazer imenso quando alguém fala que o espetáculo fica... Tem gente que se perde falando das coisas que começou a pensar por causa do espetáculo. Nunca pensei nisso, eu nunca tinha visto isso. E aí a pessoa não está preocupada eu, eu brinco com o Fernando às vezes, porque eu tenho medo de comentário técnico. E o espetáculo para você, como é que foi? Pô, achei bacana, achei a luz ótima, a música estava muito boa, vocês estavam bem em cena, mas... E aí? Porque a técnica é importante, mas quando a técnica está à frente do que precisa ser dito, porque a técnica para mim existe, mas ela não tem que aparecer para o público. Você tem técnica, a sua técnica está ali, joia, mas quando alguém fica observando a sua técnica, a sua virtuose, é porque o que está sendo dito não foi dito. Foi lá ver sei lá, um artista se exibir. Tem seu valor? Tem. Não vou dizer que não tem. É bacana ver um grande artista em cena. Mas aí é o que eu falo eu falei pra você que eu presto atenção, mas eu entro na história. Sim. Quando eu vou assistir, por exemplo, um espetáculo como As Velhas, que eu adoro o texto, inclusive eu estudei Lourdes Ramalho na minha especialização, na outra que eu fiz, eu fico ali na história e vou na história. Claro que eu tô aprendendo, vendo os artistas em cena e tal, mas a história me encanta e eu vou na história. Como assistir uma peça infantil. Eu fui assistir o espetáculo infantil lá, e aí eu fiquei... Eu tô vendo meus amigos em cena ali, sabe? Tô vendo Denise em cena, tô vendo Diogo em cena, são maravilhosos. Mas aí eu vou na história. Eu vou na história. A história está sendo contada e aquilo fica para mim. E eu tenho alguma coisa para falar sobre. Eu fico muito feliz quando se você fosse ainda assistir, fosse não, quando você assistir. Quando? É, como hoje é dia 10, eu tenho 11 e 12 para assistir. Você chega, vê assim, e aquela história de tocar de alguma maneira, sabe? Você você sair de lá pensando sobre aquilo e aquilo, né? Virar uma conversa de bar depois daquele tema, aquele assunto, enfim. Isso, eu acho que isso que me mobiliza hoje. É isso que, naquela discussão dos clássicos, é isso que faz eu pensar em uma coisa ser um clássico. Essa discussão é É discussão algo que tá longe. que provoca em mim uma coisa que mexe, que ressoa, que, sabe? Mas é assim, eu acho que depende muito da sua... Essas para tocar ou não tocar em mim, acho que depende muito da minha formação. Por exemplo, pegar uma coisa assim que... Uma discussão que está até meio batida. O Pantera Negra, quando apareceu no Sim, cinema. A gente tem personagens, a gente tem heróis negros. Né? O Pantera Negra é um herói antigo, inclusive. Mas em pessoas negras, aquele filme mexeu muito mais do que com uma pessoa que não tem essa identidade. Então tem muito a ver com e a história de vida. Eu lembro que eu estava no shopping um dia, na loja de brinquedos, e aí tinha uma criança pegou o boneco do Pantera Negra. E ele começou a brincar dizendo que era o Pantera Negra, uma criança branca, assim. sim, Que a criança não tem essa vivência assim, até ela entender a lógica do racismo, das coisas todas que as crianças negras passam, às vezes demora um pouquinho mais, dependendo da situação que a criança vive. Mas aquele menino se identificava com Pantera Negra, sabe? Mas a identificação dele era a identificação que eu tinha quando era criança com Christopher Reeve, quando ele fazia Superman. sim. Eu queria ser Superman, mas no fundo tinha uma coisinha que me dizia que eu não era. Porque era um homem branco, de olhos azuis, dentro de um padrão de beleza que eu não ia atingir nunca. Porque é outro tipo, né, de beleza. Sim. Por mais que só se eu arrancasse a pele. Mas Mas a identificação a vinha identificação pelo vem caráter, pelo né? caráter, pelas outras coisas. E aí, assim, aí eu posso me identificar com o Superman? Posso. Mas se eu ver B. Jordan fazendo um Superman, por exemplo, como é uma especulação, a identificação vem, mas bate de outra maneira. Então eu acho assim, que os clássicos, às vezes, o que se considera clássico, principalmente na academia, vem muito da cultura Europeia. europeia. E são personagens que têm conflitos que passam por coisas que eu não passei. Passam por coisas que são muito distantes da minha realidade. E às vezes isso não me toca com tanta força quanto toca uma pessoa que vive aquilo, sabe? Uma pessoa, por exemplo, os dramas burgueses. Eu não nasci no seio da burguesia. Então, meus conflitos, meus dramas sempre foram outros. Aí, quando eu vejo um drama burguês, eu posso até me identificar pelo conflito humano de ver pessoas, mas aquilo não me toca, não me faz chorar, não me emociona. Quando eu vejo, por exemplo, sei lá, o Apaió.
sabe? Sim. Que tem conflitos ali que eu tô do lado e vejo meu vizinho, lembro da minha tia, lembro, então assim, Tá aquela mãe que perdeu os filhos ali no carnaval exatamente, e e que eu vejo, sabe? Eu vejo hoje, eu trabalho em Cajazeiras hoje, né? E aí eu vejo, por exemplo, nessa história toda, uma mãe preocupada no menino pintar o cabelo de preto para tirar o loiro da cabeça, porque é um adolescente negro, sim, vai circular pelo bairro e aquilo, a gente sabe, já está identificado com outras é coisas. exatamente. Então, assim, então o Paiol para mim vira um clássico com muita facilidade. Daqui a 20 anos, quando eu pegar, eu vou lembrar da minha vida, da minha existência. Eu espero que daqui a 20 anos o contexto tenha melhorado, mas eu vou lembrar desse momento, sabe? Porque diz muito desse momento e para mim vai ser um clássico. É discutível? É, mas todo clássico é discutível. Sem dúvida. Se o Paiol é discutível, se o Shakespeare também é discutível. Shakespeare fazia teatro na feira, né? Era pro povão, né? Era para as pessoas. E as pessoas se identificavam lá na feira. Ia lá fazer a feira, se identificavam não, né? Jogavam tomate nele e tal. Mas as pessoas estavam ali, aquilo eram os dramas dela, eram as coisas com as quais elas viviam, que elas se emocionavam, que elas choravam. Eu posso chorar com o meu Julieta hoje? Claro que eu posso. Mas aquele drama adolescente talvez não me toque tanto quanto toca um menino, uma menina que nasceu num seio, num outro espaço, num outro lugar, e que aquilo é o dia a dia dela, sabe? Sim. Aí eu não vou desconsiderar a importância de Romeu e Julieta e tal, nem de clássico nenhum, mas pra mim, alguns clássicos não são tão clássicos assim, sabe? Eu acho que o clássico passa muito pela... Eu penso no coletivo, mas a coletividade pra mim hoje são pessoas que não vivem aquilo. Sim. Não estou desmerecendo, pelo contrário, acho importante. Mas eu gostaria que outras coisas também fossem importantes. E porque até porque tem espaço, né? Tem espaço para todo Tanta coisa mundo. Tem espaço para que todo ficou mundo. desconhecida, que ficou esquecida, que ficou ostracizada também, Tem né? autor, o cânone literário, por exemplo, puxando para. O cânone literário é uma invenção. Sim. Os grandes autores eu sempre brinquei Quem com, foi que com, com. convencionou essas coisas, Pois né? é, por exemplo, para a gente descobrir que Machado de Assis era um homem negro, nossa senhora, custou. Nossa Um dia desses Senhora. botaram um ator branco fazendo Machado de Assis. E as mulheres aparecem escrevendo cá no século XX já. Sim. Muitas mulheres escreveram antes, mas elas não aparecem como autores de importância. E eu vejo os clássicos, são escolhas, né? Nós escolhemos naquele momento as obras que são mais importantes para serem estudadas, representativas daquele movimento. A questão é, para as pessoas hoje, para o que a gente, para transformar o mundo hoje, para melhorar o mundo hoje, para a gente dizer o que precisa ser dito hoje, quais são as obras que são realmente relevantes nesse momento que o Brasil está vivendo, esse momento que a gente precisa discutir algumas coisas. Eu acho que a gente como artista não pode ficar isento de Sim. discutir. A gente precisa discutir assim. Não acho que tem que dar resposta não, mas eu acho que a gente tem que ajudar as pessoas a encontrar caminhos, a pensar, a problematizar isso. Eu tava falando com o Fernando sobre essa coisa da produção. Eu falei assim, né? A gente vê Game of Thrones, a gente Que eu adoro, por vê exemplo, adoro Game of Thrones. Vikings, que é massa, É massa. mas a riqueza que a gente tem aqui de história do Aí a Brasil, gente de faz muito Game Bahia, of de Thrones, a gente faz milhões de velho, coisas. A gente faz milhões de coisas. tem tanta coisa para ser explorada, para ser falada, para ser mostrada, sabe? Você sabe que eu tenho descoberto recentemente, graças à academia, a história indígena, Sim, dos povos originários aqui. E tenho tido a oportunidade de ter aulas, não com professor da academia, mas com povos pessoas, povos tradicionais, tradicionais, assim, com líderes tradicionais, alguns inclusive de formação importantíssimo. acadêmica. Mas eu tenho aprendido tanta coisa e assim, são tantas culturas, são tantos povos originários que ainda hoje no Brasil existem, são tantas culturas diferentes, eu não estou nem pensando no genocídio que teve e das comunidades de cultura que foi exterminadas aqui, coisa que a gente não vai ter notícia Sim, e que perdeu, e que já está foi. perdido, já foi, É. não tem como a gente trazer de volta. Mas tem tanta coisa, são tantas histórias, são tantas referências, são tantas formas de pensar o mundo diferente. Eu estava estudando, eu não sei se foi eu não gosto de ficar falando e dando referência não, fica um papo acadêmico. Mas eu estava lendo o livro de Davi Copenauá, não sei se você conhece, acho que é Queda do Céu o nome. Esse eu não conheço.
Ele e outros autores também, mas é porque o dele veio na cabeça aqui agora. Falando sobre o tempo. Como é que a gente pensa o tempo? E a gente, na nossa cabeça, assim, ocidental, a gente tem passado, presente e tem um futuro. E a gente faz tudo pensando no futuro. Por exemplo, eu vou falar com você aqui agora pensando no que vai acontecer amanhã com essa entrevista. E no pensamento de alguns povos originários aqui do Brasil, não existe a palavra futuro. Só existe o que passou e o que está acontecendo agora. Então, para alguns povos, é muito complicado chegar para a criança e perguntar assim: você vai ser o que quando você crescer? É uma ofensa, porque a criança já é. Então, se o que importa é, eu não sei o que vai acontecer amanhã. Não existe sequer estrutura linguística para se referir ao futuro. Eu estou estudando, estou aprendendo, porque eu preciso disso agora. Isso é importante para mim agora. As consequências disso são as consequências disso. Mas eu não estudo pensando, eu não vou para a escola, aí fazendo associação, eu não vou para a escola pensando, eu vou estudar para no futuro ser tal coisa. Não, eu estou estudando porque esse conhecimento é importante para mim agora. Eu preciso aprender agora, eu tenho que saber agora, eu tenho que entender isso agora. Então aquilo tem que ser significativo nesse momento. E isso me fez repensar a minha vida toda. Porque a vida inteira eu fiz e pensando no futuro, no que isso vai trazer para mim de benefício. Não, mas eu comecei a pensar que eu tenho que fazer, por exemplo, vou fazer um curso com o Arildo, pensando que vou usar isso no futuro. Não, o que ele está me ensinando agora, nesse momento, é importante para mim agora. Tem que ser útil agora. Enquanto artista, enquanto ser humano, enquanto leitor, enquanto pessoa que está interessada na arte. Isso está me fazendo agora, o que eu sou nesse momento. O que eu sou nesse momento vai reverberar em coisas do futuro, mas assim, é agora. E tudo é para agora. Isso me fez, mudou muito um paradigma na minha cabeça, né, de que não estou me preparando para o futuro, eu estou sendo nesse momento. Porque senão nunca vou ser. Porque eu estou pensando, vou ser. Sempre uma projeção. Essa é uma projeção de alguma coisa que eu não sei se vai ser. Porque o futuro, na verdade, o futuro não existe, né? O que existe são projeções nossas do que ele pode vir a ser. Mas daqui eu espero que não, mas daqui a 10 horas eu posso nem existir mais. Posso não estar mais aqui. Aí eu falo, ele estava ali conversando comigo, não está mais aqui, nos deixou. Mas isso pode acontecer com qualquer um de nós e a gente fica projetando e a gente acaba não aprendendo, não vivendo por esse instante. Então, assim, o espetáculo de teatro, por exemplo, ele é importante naquele momento. Ele é único naquele momento. Você que foi lá assistir, está vendo naquele momento. Então, assim, eu não posso fazer pensando que daqui a tal coisa ele vai ser. Não, ele é agora. Eu preciso dizer agora, é urgente. E às vezes a gente fala assim, né, o teatro é efêmero, é uma coisa que acontece ali no momento e passa, mas dentro dessa lógica... Muda, né? A gente vê de outro jeito. Aí eu estou muito feliz porque eu sempre li muito tenho lido, né, sobre cultura afro-brasileira, algumas culturas africanas, mas assim, os povos originários a gente estudou muito pouco. Sim. Ou muito pouco ou quase nada. E ouvir as pessoas falando sobre elas mesmas. Eu tive a oportunidade de trabalhar com os pancararus. E aí eu estava fazendo um curso na pandemia era um curso sobre vídeo, né? Sobre cinema. E eu fiquei com um módulo de cultura. E é muito esquisito, né? Porque assim, eles estavam me ensinando. Eu estava, na verdade, mostrando para eles como eles podem ficcionalizar as histórias deles. Sim. Então, porque assim, a proposta é que eles fizessem vídeos Isso é sobre a vivência deles na pandemia. E assim, saiu milhões de vídeos. E era muito estranho, assim. Primeiro porque eu tinha uma ideia do que eles deviam ser. Quando eu soube que muitos deles eram evangélicos, eu fiquei, mas eu tava querendo ensinar o indígena a ser indígena, né? É como a gente fica querendo ensinar o africano a ser africano. Na Nigéria tem igreja evangélica. Eu não sei nada quem sabe a Nigéria está sendo agora. Quem sabe quem eles são eles. Eu não posso querer ensinar o nigeriano a ser nigeriano. A gente tende a fazer isso. Aí eu fiquei. Aí depois que que eles começaram a falar as demandas deles, que eu fui muito, né, nessa lógica do bate-papo, assim. Eu fui começando, e depois, né, agora, lendo, eu percebi como eu fui preconceituoso e como eu cheguei armado para poder conversar com aquelas pessoas, porque eu já tinha uma expectativa do que elas deviam ser.
E é muito estranho isso, né? É muito esquisito. E aí eles acabaram me ensinando muito e foi muito bacana essa experiência de você lidar com pessoas de outras culturas que são brasileiras também, mas que a gente não conhece. É muito estranho. A gente passa por tanta coisa, estuda tanta coisa a vida toda. Quantas coisas você estudou a vida toda? Aí chega uma pessoa que nunca estudou nada disso e fala para você um negócio como esse que me falaram sobre o tempo e muda tudo. Você Aí, estava me falando disso aí, eu estava pensando aqui. Olhe que até livro de autoajuda já escreveram com esse tema. E esse pessoal já conhece isso há muito se tempo. você procurar na própria Bíblia os relatos sobre as falas de Jesus Cristo, ele fala sobre isso. Ele fala sobre essas questões todas que os originários falam de outra maneira, mas parece que a gente não entendeu bem. Porque aí eu assim, talvez aqui até crie uns inimigos agora. A lógica, você estudou história, você sabe disso, né? O cristianismo, ele virou em muitos lugares um problema muito sério. Com certeza. Porque assim, ele apaga completamente as identidades culturais, apaga, não dialoga com quem ele encontra e vai lá e se sobrepõe. E o que a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, hoje, pensando no apagamento das culturas, a nossa forma de ver o mundo e de pensar, ela é cristã, assim. E pro bem e pro mal. A gente não consegue, eu não dei nome, né? Mas eu acabei começando falando sobre isso. A gente tem muita dificuldade de entender além da lógica bem e mal. A gente pega as religiões de matriz africana, é mal. Se não é aquilo que a gente acredita que é o bem, então é o mal e ponto final. Não tem, sabe, meio termo, não E com os tem povos tradicionais foi a mesma a lógica mesma também. coisa. Então assim, ou você se converte, ou você está praticando mal. É. Uma A própria loucura. coisa do sincretismo, que acabou sendo um mecanismo de sobrevivência, né? Exato. Foi Você... por conta dessa lógica aí, né? Da destruição das coisas, E né? hoje a gente usa ainda sincretismo. Eu tenho uma colega de trabalho que ela é de Candomblé, Angola. Uhum. E aí ela explica para mim as coisas de Angola fazendo sincretismo com o Candomblé Queito. Porque o Queito ficou tão popular. E aí eu estava para pensar sobre isso uns dias atrás. Como isso foi utilizado para o cristão entender o Candomblé. Não, Iansã é Santa Bárbara, porque é a cabeça, Oxalá é Jesus Cristo, tá? Para poder. E aí acabou que virou um problema, assim, porque a gente perdeu completamente o controle, que o cristão só consegue olhar para o candomblé a partir da lógica dele. Então o Exu vai ter que ser o diabo. Alguém tem que ser o diabo. Porque tem que ter Deus, tem que ter bom e mal ali dentro também. Sim. E a gente aplica isso, por exemplo, você vê duas mulheres se relacionando, dois homens se relacionando. A cabeça da gente automaticamente fica quem é um homem e quem é a mulher. Quem é o mais masculino, quem é o feminino. A gente quer que aqueles papéis existam de qualquer maneira. Porque a nossa forma de ver o mundo, e eu acho que isso foi um prejuízo muito grande, que eu não sei quantas gerações, se a gente entrar num caminho de resolução disso, né? Aí vai precisar para poder a gente pensar o mundo de uma maneira mais plural, mas é muito difícil. Porque a gente que tem consciência disso, a gente já resiste, imagina quem nem sequer pensou nessa história. Até aquela coisa que a gente começou falando, né? Do hino, do não sei o quê, hino da bandeira, hino da pátria. Isso afeta também a formação. Se a gente olhar a humanidade como a humanidade, então não cabe nação, não cabe pátria, Não, não não deveria cabe caber. fronteira, não, sabe? Se você, essa divisão geopolítica das Américas e da África, por exemplo, não tem nada a ver com os povos que aqui estavam e que lá estão. Tanto que tem conflito seríssimo, que você juntou povos completamente diferentes, de culturas diferentes, e eles não vão coexistir. E nesse quesito a África sofreu até mais do que a América. Sofre até hoje. Eles sentaram numa mesa e dividiram na caneta, ali na régua e na caneta. Quando você vê a forma das fronteiras dos países, são tudo quadradinho assim, né? E não tem sentido aquilo para aquelas pessoas que estão ali, aquilo não tem o menor sentido, porque você junta nações diferentes. E aí nações que às vezes até rivais históricos. Historicamente são rivais e que elas não têm obrigação nenhuma de se identificar e ter um objetivo em comum enquanto nação, porque não é a mesma nação. É muito perverso, né? Mas aí você impõe não só uma questão político-geográfica, mas você impõe a cultura. Quando você impõe a cultura, você impõe o modo de pensar. E aí você
isso implica em muito sofrimento e muita dor, porque assim você negar aquilo que você é muito complicado. Então assim, a gente é educado para isso. Eu fui educado para negar ser um homem negro, por exemplo. Sim. E querer e sonhar e desejar ser igual a uma coisa que eu nunca vou ser. E assim, eu podia ter crescido dialogando com aquela imagem. Necessariamente ela não vai me fazer mal se ela não se impõe, se ela não me oprime, se ela não me silencia. Quantos de nós, às vezes, assim, dentro do ser negro ainda tem um monte de implicação. Por exemplo, a gente tem padrões de negritude. Michael B. Jordan, que eu citei, é um padrão. E às Uhum. vezes a gente fica. É um padrão né? Sendo padrão, tem muitas questões pra gente fazer dessa coisa do homem negro, do forte, do trabalho e tal. Você ter aquele corpo é um corpo que pode ser problemático para muita gente. Então tem a obrigação de, para poder ser um negro aceito, ser um B. Jordan, ser daquela forma, ter aquele corpo, ter aquela. Não. Mas a gente entendeu, não, você tem que. Pode ser negro, mas tem que ser um negro assim. Pode ser tal coisa, mas tem que ser assim. Você pode ser gay, mas tem que se comportar dessa maneira. A gente tem muita dificuldade de lidar com o plural. E as classificações, né? Porque às vezes eu não sou negro, mas eu vejo assim como a coisa é tratada, né? Então, fulano não é negro porque a pele dele é um tom mais pro pardo do que pro O escuro. pardo é Aí negro, você né? fica assim, rapaz. A gente tem. É porque a gente. Aí a discussão já vai pro colorismo, né? A gente tem. A gente vai falar sobre tudo hoje. É porque, se você olhar, eu e Fernando Santana, nossos tons de pele são diferentes. Sim, Isso os não faz. traços do rosto, Ele não é menos negro do que eu por conta estrutura do disso. corpo. Exato. Então, assim, existem muitas. É porque. Se não entra Não naquela coisa existe. do Nina Rodrigues, né? Pois é, a África é um continente imenso. O egípcio é tão negro quanto o Sul-africano. sul-africano. Pois Mas, é. assim, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Eu não posso pegar uma nação indígena e comparar com tudo índio, como fizeram. São culturas muito diferentes. É. Muito diferentes. Então, assim, ser negro, principalmente no Brasil, não tem como a gente ser igual. Existem várias formas e possibilidades de ser negro. Quem tem a pele mais clara tem mais vantagens. Em alguns contextos tem mesmo. A gente sabe disso. Então, a pessoa que tem pele clara, ela tem que saber que tem coisas que ela não passa porque ela tem algumas vantagens, porque a pele dela é mais clara, mas ela não deixa de ser negra por causa disso, sabe? É, as pessoas que têm pele escura, mais escura como eu, ou até mais escura que a minha, tem coisas que a gente vai passar que uma pessoa negra de um tom de pele com menos melanina, talvez ela não passe, mas ela nunca vai ser uma pessoa branca. Ela nunca vai chegar no meio das pessoas brancas e vai ser aceita. Talvez até suportem ela ali porque ela tem pele mais clarinha, mas ela vai ser uma pessoa negra, ela vai ser vista como pessoa negra. E todas as implicações que tem nisso numa cultura que a gente naturalizou, o racismo naturalizou a violência. A gente naturalizou a violência de uma maneira que a gente não se assusta com ela. Recentemente tinha um cara morto na Barra, as pessoas estavam tomando banho, como se nada tivesse acontecido. Porque a gente acha que é isso mesmo, a pessoa, mataram uma pessoa ali. Eu Problema moro no Rio dele. Vermelho. Recentemente mataram um cara lá no bar, a uma quadra da minha casa. Mas no mesmo dia a gente já lavaram o chão, tá, e vida que segue, sabe? A gente é um povo muito violento e são várias formas de violência que a gente faz e isso de separar a gente, de nos colocar como inimigos é muito perverso, é muito Eu tava doloroso, é muito conversando isso violento. essa semana, rapaz. Essa coisa do brasileiro ser um povo cordial, Não, não é. amigável, não sei o que. Isso é conversa fiada, Nunca pô. fomos, nunca Nunca fomos. fomos, é um A povo nossa, muito violento, a nossa preconceituoso. gênese é violenta. A gente assim, se eu vou pensar só na história da colonização do Brasil, a colonização oficial, né? Dos Aham. portugueses. É uma colonização extremamente violenta. É uma invasão, se invade, se quer conquistar, se extermina, escraviza os povos originários, traz povos por diversas razões de outro continente, que é uma perversão imensa você faz, o transporte até chegar aqui. Quando chega aqui, você. E que sofreram o mesmo processo de invasão, conquista, Exato. submissão. Ainda é sequestrado do próprio continente, chega aqui para poder ser explorado. Quando você consegue, entre aspas, uma lei que impeça que aquilo acontece, você continua com a estrutura inteira que continua sendo escravocrata até hoje. A escravidão está no século XIX, né, oficialmente.
Mas até hoje tem uma estrutura escravocrata que as pessoas não conseguem lidar com a empregada doméstica como se ela não fosse uma escrava sua, sabe? A gente pegou, aqui em Salvador, a gente recentemente, tem É, um mês, dois, que salvou algumas pessoas de trabalho um negócio horroroso que a mulher. análogo à escravidão. Essa coisa de análogo é É analogia. só conversa jurídica, né? Porque oficialmente não existe escravidão. Mas é um trabalho escravo. Você está ali, você não tem direito, você quer sair da casa, está trabalhando, não recebe por aquilo um salário justo. A gente acha que isso é isso mesmo, era da Agora, família. sabe o que que mexeu mais comigo a notícia dessa senhora? Não. Lógico, tem todo esse contexto do trabalho escravo, mas o que mexeu mais comigo foi na hora que ela tocou na mão da repórter Ah, isso aí foi terrível. e chorou, meu amigo, porque ela A mão dela nunca branca. poderia ter tocado na mão de uma pessoa branca. Rapaz, aquilo me matou, velho. E você vê assim que são pessoas negras que estão nessa situação. Então a gente ainda pensa, tantas gerações depois, a gente ainda pensa com o pensamento escravocrata. A gente não conseguiu dissociar a escravidão do nosso cotidiano. A gente acha que a gente pode fazer isso com outra pessoa. E eu tô falando de pessoas brancas, estou falando da branquitude, estou falando do pensamento. Sim. Porque senão a gente fica. Não estou atacando. Eu tenho muitos amigos que se identificam como pessoas brancas, e são realmente pessoas brancas, e que não têm esse pensamento assim. Sim. Então não estou atacando as pessoas brancas, eu estou atacando o ataque Essa é a forma de branquitude, pensar. é essa forma de pensar, porque porque necessariamente a pessoa que está agindo, ela pode ser uma pessoa negra também. Porque o pensamento, a gente pode, por conta da nossa formação, não se entender negro muitas vezes, quando a gente é. Ou a gente achar que a gente pode fazer aquilo com outra pessoa, e a gente faz isso com pessoas negras. Como tem um exemplo assim, bem É atual aí, atual né? também, infelizmente, né? É uma pena, porque eu fiquei, eu fiquei triste com a situação, e quando eu vejo quem está fazendo, aquilo me dá uma tristeza muito maior. Porque ela não percebe a estrutura que ela foi jogada e que ela está reproduzindo aquele pensamento, que é um pensamento. Porque se eu me comporto com o pensamento da branquitude, eu estou reforçando um pensamento que vai me matar mais tarde. E é tudo tão bem feito, é tudo tão bem estruturado, é tão bem naturalizado, que às vezes eu que sou o alvo, eu estou do Tô lado, reproduzindo. estou sendo o frango fazendo propaganda do frigorífico, achando que não vão me matar, que vou ser salvo. Aí eu acho, voltando para o teatro, que a gente tem um trabalho muito bacana para poder a gente fazer enquanto formador. A gente não vai atingir todo mundo. Talvez a gente nem mude a cabeça de todo mundo. Mas se eu ajudar as pessoas a transformar essa conversa que a gente está tendo aqui numa conversa dentro de casa, tal, se alguém ouvir para mim, uma só, que seja, já vai valer a pena. Mesmo. E o Gota de Sol, então, nesse contexto Pois aí? é, o Gotas de Sol é muito bacana, assim. Muita gente que assistiu fala que é o melhor texto de Fernando. Assim. Eu já ouvi isso algumas vezes. O melhor texto dele e tal, que o texto está assinando mais. Então, que ele está discutindo. Eu acho que é a primeira vez que eu vejo Fernando enquanto dramaturgo, né, falando. Enquanto ator, eu já vi muitas vezes. E pessoalmente a gente conversa sobre isso, mas escrever sobre isso, eu não lembro de ter visto nenhum texto dele essa discussão sobre raça, sobre ser um artista negro tivesse no foco. Sim. Até pode perpassar sobre isso, mas não era o assunto. E nesse caso é o assunto. Então, Gotas de Sol tem uma coisa. Eu acho muito bonito o nome, inclusive, né? Gotas de Sol me remete a gotas de esperança, gotas de luz, gotas de, sabe, de possibilidade de que a gente pode. Porque eu acho que a coisa que eu mais gosto, uma das coisas que eu mais gosto na peça é o fato de que a gente está discutindo um assunto que é sério, está discutindo uma coisa que mas a gente quer discutir aquilo com a tranquilidade que eu acho que precisa. Por exemplo, você falou que você viu Exu. Exu é um assunto complicado. Falar sobre Exu, demonização e tal, é um assunto denso, inclusive entre pessoas do próprio axé, né? Porque, assim, é uma coisa que é uma ofensa muito grande você falar que Exu é o diabo. É uma ofensa imensa. Mas a gente queria discutir de uma maneira leve, porque, assim, já tem tanto peso naquilo, a gente não quer empobrecer a discussão, mas a gente quer tratar daquilo rindo, como talvez o próprio Exu fizesse, fosse propor. Sem cair no estereótipo. Exato, e Gotas de Sol tem isso, assim, a gente está falando sobre, são dois artistas negros dentro de uma pandemia. A gente sabe que a pandemia, ela matou muita gente,
mas para as pessoas de periferia, as pessoas mais pobres, as pessoas negras, ela foi mais perversa, foi mais cruel. Teve gente que até ficou mais rico na pandemia, né? Apareceram até mais Aham. milionários. Mas as pessoas de periferia, que majoritariamente são negras, elas sofreram mais, assim, principalmente quem é artista, né? Porque você se viu, o teatro e o cinema foram as primeiras coisas a fechar e são as últimas a abrir, por diversas razões. Então, assim, muita gente ficou sem trabalho. A gente criou essa lógica do teatro virtual, mas isso é uma outra linguagem que a É. gente nem sabe ainda o que é, mas eu sei que é outra linguagem. Quando eu vejo os espetáculos, até os que eu fiz na pandemia, eu fico olhando assim. Não é teatro, mas não é cinema. Um dia a gente discute sobre isso, talvez alguém teorize sobre isso depois. E aí são duas pessoas que estão ali, dois artistas, dois palhaços negros, e já vivem todas aquelas coisas, né? E aí a gente, de uma maneira muito leve, ainda toca nesse assunto sobre a lógica do palhaço, né? Do clown, né? Dessa coisa de ser negro e de não ser negro. Quando eu tava vindo pra cá agora, eu passei no sinal, aí tinha um palhaço no sinal com um nariz preto. O nariz vermelho remete né, a cor. Aí tem umas discussões sobre o nariz preto, eu não vou entrar nessa história não, que né, eu comecei a experimentar a palhaçaria agora, assim, eu sei muito, assim, não sei nada. Mas essa coisa do nariz é uma coisa bacana para pensar. E da maquiagem, então a gente discute sobre isso, né? Eles se pintam de branco para poder ganhar vida e eles são pessoas negras. E eles têm que se virar. O personagem que eu faço, que é o Getúlio, ele vai pra rua, ele desrespeita tudo, vai pra rua e lá ele vai se resolver, descumprindo completamente as regras, e o outro fica com medo em casa. E aí, quem é que tá ganhando com isso, quem é que perde e tal? Eu acho que essa discussão é muito boa, mas assim, o que fica pra mim, sem dar spoiler, é uma mensagem de esperança, sabe? Que eu acho que é o que a gente precisa nesse momento pós-pandêmico não, né? Que a gente está caminhando aparentemente para refazer nossas vidas. Eu acho que o que a gente precisa é acreditar. Essa sensação que eu tenho que está sendo de uma guerra. Sabe quando terminou a Segunda Guerra que vários artistas começaram a dar mensagem de esperança, tal? Eu acho que não é querer iludir as pessoas, mas é, é ajudar a gente a acreditar, porque a gente está muito fragilizado, assim. A gente está muito violento, assim. Eu trabalho em escola também e a gente não foi preparado para lidar com as pessoas e nem se preparou. E o convívio está difícil. A gente está vendo aí nas notícias, né? Os adolescentes eles estão convivendo, estão tentando conviver uns com os outros, mas os atritos, a gente está muito à flor da pele, qualquer coisa gera atrito, qualquer coisa tem briga, qualquer coisa a pessoa se ofende. Teve casos aí de adolescente levar faca para a escola. Nunca teve violência na escola pública, mas A a coisa tá sensação que mais eu tenho exacerbada agora, né? é porque a gente está muito frágil, então acho que eu estou muito feliz em estar em um espetáculo que você vai assistir, vai falar o que precisa ser dito, a gente vai discutir o que precisa discutir, a gente vai tensionar as coisas, mas a sensação que eu tenho, e que eu gostaria que todo mundo que for assistir tenha, é de que a gente vai sair de lá com esperança, acreditando que apesar de todos os problemas, ser artista negro, ser artista pobre, ser artista aqui no, de uma linguagem que não rola muita grana, né? A gente produz muito com muito pouco no teatro. Né? A gente comparar, por exemplo, com o audiovisual, a gente está muito aquém. Mas que é possível, que a gente pode viver, que a gente pode... E principalmente que a gente pode viver junto. Eu tô acreditando muito nisso ultimamente, que eu preciso muito de você para poder... E a gente está aqui se ajudando, né? A gente está aqui caminhando junto. Então eu acredito muito nisso. Então eu acho que o Gotas de Sol, ele dá essa sensação pra gente de que se a gente se juntar, a gente consegue resolver muita coisa. Aí eu acho muito bonito. Fica até meio nostálgico quando eu falo assim que eu vejo o negócio. Mas é um discurso importante, rapaz. É uma palavra de esperança, de tentar buscar dias melhores. Eu não vejo algo como ilusório, não. Eu vejo como uma coisa necessária. É, porque se a gente deixar de acreditar, eu fico muito preocupado assim, porque tem muitos relatos de a gente está muito doente emocionalmente, né? As doenças recentes agora, tirando as coisas de vírus, mas são doenças emocionais. É burnout, é Depressão. depressão, é ansiedade, pânico.
eu tenho eu lido com adolescentes, né? E eu tenho visto crianças de 12, 13 anos tendo crise de ansiedade. E eu não consigo achar que isso seja uma coisa. Porque a gente era. Você é mais jovem do que eu, claro, mas assim, a gente, quando era criança, existia ansiedade, mas não era uma coisa com tanta frequência assim. Sim. Tem a questão de diagnóstico, tem, mas eu tenho assim, eu tô com a sensação de que isso está se tornando muito comum e assim você vê uma criança de 11, 12 anos. Eu já tive relatos de crianças de 7 anos que tentaram suicídio. 7 anos você não é pra Porra. gente achar Não é nem isso. pra imaginar uma coisa dessa, Não né? é para imaginar, uma criança de 7 anos tentar se matar, já está com Tá depressão. começando a vida, velho. É isso que, na verdade, não viu nada, né? São 7 anos. 7 anos é uma coisa assim. Daqui a 7 anos a gente vai olhar para trás e falar, tem 7 anos já, aquele dia que a gente parou para conversar. É muito esquisito, porque e a gente está no mundo, a gente está adoecendo emocionalmente. Então a gente precisa acreditar que a gente pode transformar isso, pode mudar isso. E eu não acredito. A pandemia me ensinou isso, assim. Eu acho que ensinou para outras pessoas também, claro. Eu lembro que em alguns países, assim que começou a pandemia, eu estava naquela lógica, a gente vai melhorar. Depois a gente não vai melhorar. Porque a primeira coisa que a quase classe média, a classe que se tem de média fez foi, álcool em gel é bom. A Compra pessoa tudo. compra tudo só pra mim. É. O outro que se vire. Precisa de papel higiênico. Acabou o estoque de papel higiênico. Eu não comprei o suficiente pra mim. Porque se a gente comprar o suficiente pra cada um, tem pra todo mundo. E nunca vai faltar. Mas se eu compro o estoque todo só pra mim, aí bacana, vamos em frente. Apareceu a vacina. Aí Estados Unidos, Europa, compra a vacina pra 3, 4 vezes a sua própria população. Sim. Aí esquece do continente Os africano, outros por que se exemplo. lasquem. Aí acontece o quê? Aparece uma variante no continente africano que chega lá. E eles nem quiseram se vacinar. Então, assim, se não for para todo mundo, não vai ser para ninguém. Então, ou tem vacina para todo mundo, ou a gente cura e alivia para todo mundo, ou ninguém vai se safar. E eu acho que é isso que, para mim, a grande lição que está ficando é essa, assim, ou a gente segura a onda, dá a mão, todo mundo vai junto e resolve o problema, ou vai todo mundo se ferrar junto. Porque se você ficar doente, você não vai morrer, a doença vai morrer com você. Você vai estar no ar, sabe? Vai passar para outra pessoa. Então é uma grande ilusão. Eu acho que dessa desgraça toda que aconteceu, inclusive no nosso país, de morrer tanta gente, que a gente sabe que podia ser, muitas mortes podiam ter sido evitadas, eu acho que a lógica era se a gente tivesse um pensamento mais pela coletividade, que os nossos ancestrais africanos, nossos ancestrais originários aqui do Brasil tentam nos ensinar até hoje, talvez se a gente usasse essa lógica de ser coletivo, de pensar na coletividade, talvez a gente tivesse sofrido menos. Ia ter prejuízo, ia morrer gente, mas eu não acho que ia ser, talvez eu esteja até me iludindo, né? Mas eu não acho que ia ser tão perverso assim. É muito esquisito ver que aumentou o número de bilionários no mundo, no momento está toda gente morrendo. A pessoa tá ganhando, está se beneficiando da desgraça. É. Quando, É literalmente isso aí. e ela pode morrer também. Porque o vírus está no ar, ela só sabe mudar de planeta se não levar junto o vírus para lá. Então, aí eu acho que Gotas de Sol tem esse lugar, sabe? Tem essa possibilidade assim de dizer, eu queria muito dizer isso agora. Eu acho que Gotas de Sol tá me ajudando a dizer isso nesse momento. Eu acho que é muito pertinente para esse momento que a gente está, para esse momento de retorno para o teatro, para esse momento da gente pensar o que é que vai ser agora, porque a sensação que eu tenho é que a gente ainda nem despertou, nem parou para pensar sobre as consequências da pandemia. Então eu acho que esse espetáculo ele é muito, eu gostaria muito que muita gente visse, porque ele é muito bacana nisso, assim, de dizer o que precisa ser dito para esse momento. Engraçado que esse espetáculo já tem alguns anos que a gente está tentando montar, querendo fazer outras coisas, vai ver. E calhou dele acontecer agora. Então acho que não foi à toa, não. Acho que o universo conspirou para que ele... Porque a sensação que eu tenho é que tinha que ser agora, não podia ter sido antes. E a gente tinha planejado ele antes da pandemia. Foi 2019. E agora ele tem muito mais sentido. Muito mais sentido. Rapaz, então que bom que Gotas de Sol seja uma chuva de esperança aí pra gente, viu? E seja. Mas eu acho que é. Acho que vai ser.
Então, meu velho, pra gente ir finalizando nossa conversa, eu quero pedir pra você dê o serviço da peça aí pra gente, pra quem não conhece, pra querer ver. Gotas de Sol, a gente está em cartaz desde o dia 3 de junho, os últimos dias é agora, dia 10 e 11. A gente está em cartaz no Teatro César Rio Vermelho, lá no Rio Vermelho, às 20 horas, agora dia 11 e 12 de junho, são os dois últimos dias. Os ingressos custam 30 e 15 reais e estão sendo vendidos na bilheteria. Se alguém quiser comprar antecipado, entre em contato com a gente pelas redes pela minha rede, pela rede de Fernando, e aí a gente faz o contato da produção para poder comprar o ingresso antecipado. Eu espero ter esse problema, espero que vocês apareçam lá. Vamos passar o Dia dos Namorados com a gente. Vocês eram muito bem-vindos e aí a gente celebra junto esse momento. Esse problema do ingresso lotar é um problema bom de resolver. Oh, ansioso por isso, ansioso para ter. Ah, tá tendo cambista, poxa. Então, meu velho, eu quero lhe agradecer por você Eu que ter vindo, agradeço, bater esse papo obrigado. com a gente aqui Conversa muito boa. e dizer Muito que boa. as portas estão abertas para próximos projetos que vocês queiram vir discutir, A conversar, gente vem. a casa de vocês. E dizer também, né, que gotas de sol sejam uma chuva de esperança, porque a arte é a nossa grande esperança. Afinal, se tudo pode, arte pode. Arte pode.